Então, eu gostei da convocação também, como o Juca e o Renato. Achei ótima a convocação do Evanilson, sabe? Pô, uma cara nova, o meio-campo tá ficando diferente. Não trouxe o Casimiro, né? Trouxe o Evanilson para jogar de centroavante. Eu só levaria o Murilo do Palmeiras. Eu acho que o Murilo do Palmeiras ele merecia ser convocado. Eu acho que ele está numa forma melhor. Foi convocado aí para os amistosos, quase não jogou. Vem bem já há uns bons anos, né? O Murilo é um dos pontos fixos do Abel, desse Palmeiras que ganha tudo. Eu acho que o Murilo deveria ser convocado no lugar do Marquinhos, na minha visão. Eu acho que Marquinhos e Rafinha também entrariam, na minha visão, no pacote do Casimiro. Deu, sabe? Deu. Vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos modificar a cara, toda essa cara aí. Mas, no geral, eu gostei muito da convocação do Dorival. Dorival, ele, como ele falou, ele observou tudo e foi buscar pessoas, jogadores, que normalmente um outro treinador não buscaria, como os dois do Girona, como o Evanilson, sabe? Eu gostei pra caramba, eu gosto do trabalho do Dorival, eu gosto como o Dorival olha o futebol, eu gosto como o Dorival tá fazendo na seleção brasileira, que os outros já poderiam ter feito. Tanto o Ramon, que foi mal pra caramba na seleção brasileira, depois o Fernando Diniz, que também foi mal pra caramba, eles poderiam ter já iniciado, né, essa transformação que o Dorival está fazendo. Mas o Dorival chegou e começou, teve peito para fazer isso. E isso me agrada. Eu não levaria o Marquinhos e não levaria o Rafinha. Só. Eu quero acrescentar uma coisa, Domi, porque quando eu falei que o meu coração atleticano e palmeirense, eu esqueci de um aspecto atleticano, exatamente o goleiro Bento. Mas não só goleiros não têm a importância que tem um Arana para o Galo, como um Endrick para o Palmeiras, como o Atlético Paranaense tem mais uma chance de mostrar um outro grande goleiro para o Brasil, que é o Léo Link, que é o reserva do Bento, que é um goleiraço também. O Atlético produz goleiros assim com uma facilidade impressionante. Mas eu concordo com o Renato e com o Casão, eu gosto da convocação. Diferentemente do Casão, eu não faço restrições ainda ao Marquinhos, faço ao Rafinha, mas acho que a maior qualidade do Dorival Júnior é que o Dorival é como aquele velho anúncio da Volkswagen, que dizia que era o bom senso sobre rodas. O Dorival é um treinador sensato, que não procura inventar a roda. E que é capaz de montar um time aí e dizer, o arroz com feijão. Não, é mais do que isso. Não fosse mais do que isso, a seleção que ele pegou num regime de urgência não teria obtido os bons resultados que obteve contra a Inglaterra e contra a Espanha. Então, eu gosto da convocação. Agora, olha aqui, uma coisa que eu queria comentar, Doni. Deixa eu só falar um recado rapidinho, Renato. A gente colocou uma enquete aqui para você falar se você gostou ou não, e por enquanto, 53%, sim. Pouca gente ainda. Diga lá, Renato. Não, o que eu queria comentar é o seguinte, a convocação do Dorival não deixou nenhum nome assim que você dissesse, puxa, ficou faltando, né? E, no entanto, olha a qualidade dos nossos meio-campistas. Não tem nenhum jogador fora de série mais. Não tem nenhum cracaço. Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá. São todos bons jogadores. Ótimos jogadores até, eu acho que alguns. Mas não tem ninguém aí que faça diferença. Você tem toda a razão. Esse aí é um grande problema nosso, não é de hoje, né? Tostão sempre se refere a isso, né? Temos bons jogadores, mas não temos aquele cara que se destaca. No meio de campo, porque agora no ataque temos, né? Sim. Vini Júnior, temos Endrick, temos mesmo o Rodrigo, né? São jogadores que se destacam, mas no meio de campo não temos. E é difícil achá-los, né, Casão? Então, mas sabe o que eu estava pensando aqui, ouvindo você e o Renato falando? É assim, todos são bons jogadores, né? Como o Renato falou. Tem alguns que ainda são ótimos jogadores. Se dá para se fazer um meio-campo bom, um meio-campo equilibrado, um meio-campo que vai correr, vai marcar e talvez facilite para Vinícius Júnior, para Rodrigo, para Endrick pensarem exclusivamente
em ir para cima, em fazer gols, em fazer jogada de ataque, sem ficar precisando de trazer esse para correr atrás de lateral, aquele para correr atrás de lateral. De repente você tem um meio-campo, esse meio-campo, todos esses jogadores do meio-campo aí que ele convocou, são jogadores que correm muito e alguns deles marcam muito. E tem jogadores de muita movimentação. O caso do Andreas Pereira é um jogador de movimentação, é um jogador que bate bem na bola, é um jogador que tem uma visão de enfiar uma bola ou de fazer um lançamento. Tem, não é um cracaço, não é aqueles caras que a gente via antigamente, mas é um cara que sabe fazer direito todas as funções. O João Gomes também sabe fazer direitinho tudo que tem que fazer no meio campo, e os outros também, né? Os outros também. Antes, a gente tinha aquele super craque, beleza, se ele tivesse bem no jogo, o Brasil estava bem, mas se ele não tivesse bem no jogo, o meio campo não ia marcar direito, que é um cara que não marcava, que não corria, porque era assim, né? Era assim, Ronaldinho Gaúcho, cracaço, e todos os outros que a gente conhece. Mas esse meio-campo pode ser um dos meio-campos mais coesos dos últimos tempos da seleção brasileira. Porque a seleção brasileira ficou um tempão procurando esses caras que nós gostamos. Então, eu queria apresentar para vocês três, só para efeito da gente discutir um pouco. O Casão, o Renato, o Domi. O Gustavo Scarpa não teria um pouco esse papel do cara que desequilibra, do cara que é diferente no meio de campo? Eu sei que ele foi para a Inglaterra, não se deu bem, ele foi para Portugal, não se deu bem, e voltou a jogar bem no Galo. Eu estou perguntando aos três universitários. Não, no meu time não. No meu time não. No meu time o Gustavo Scarpa não barra nenhum dos que foram convocados. Agora, a gente estava falando que falta talento, quer dizer, falta brilho no meio campo. Em compensação, ele pode montar um ataque que é brilho puro, né? Exatamente. Imaginar um ataque. Rodrigo, Hendrick, Vini Júnior, meu Deus do céu, há quanto tempo nós não temos um ataque com 3 jogadores dessa qualidade? O que faz André Sanches na convocação da CBF? Tirou daqui. Deve estar procurando um lugarzinho, já que no Corinthians ele perdeu a vaga. Qual?